Bom, continuando então nosso tema sobre o cristianismo, né? Na aula passada, no vídeo passado, eu tinha falado um pouquinho da história, né, de Jesus, quem é esse indivíduo, e eu falei um pouquinho da vida dele, né, que ele viveu 33 anos, 30 anos ele teve de vida oculta, 30 anos que ele viveu ali de uma forma que ninguém o conhecia, e depois, nos últimos 3 anos, que eu chamei de vida pública, Cristo, né, começa a anunciar o evangelho, começa a ter seguidores, começa a arrastar uma multidão, né, de seguidores. Então, durante esses 3 anos, ele vai ter diálogos muito interessantes, né, com mulheres, diálogos com jovens, diálogos com soldados, diálogos com pessoas doentes, pessoas endemoniadas e também com os mestres da lei, né? Pessoas que eram muito instruídas, pessoas que conheciam muito, muito a fé judaica, conhecia muito as escrituras, conhecia a Torá, né, que era o livro sagrado, conhecia muito bem, eram pessoas realmente de prestígio. E essas pessoas estavam incomodadas um pouco com Jesus, porque você imagina um indivíduo que sai de uma cidadezinha de Nazaré, Nazaré não era nada naquela época, e começa a arrastar uma multidão, começa a ensinar nas sinagogas, por mais que muitas pessoas ficavam assim admiradas com todo o conhecimento que ele tinha, eles ficavam assim, poxa, mas será que não é um enganador? Será que não é mais um que está tentando enganar esse povo e tal? Então esses mestres da lei, eles vão estar sempre dialogando ali com Jesus e sempre com essa desconfiança e sempre tentando pegar Jesus, né, em alguma pegadinha, né? Tentando achar algum motivo ali para incriminar e para dizer, olha, tá vendo? Esse indivíduo aí é mais um mentiroso, mais um enganador, né? E então vai ter diálogos muito interessantes, né? Que não cabe aqui no vídeo, né, falar, mas eles encontraram por fim, os mestres da lei encontraram por fim um ponto que poderiam incriminar a Jesus, que era que Jesus se dizia ser filho de Deus. Então, o que novamente é importante a gente entender é que na tradição judaica, Cristo, né, Deus, Yahvé, seria o criador de todo o universo e tal. Lá no sexto ano eu falei para vocês, inclusive o calendário judaico começa com a criação do mundo, né? Vocês lembram disso? Então, Deus é um indivíduo que, né, uma divindade, né, a principal divindade, né, assim, a única divindade. Eles eram monoteístas, né, importante, os primeiros povos monoteístas da história são os judeus, né? Então, assim, alguém se dizer ser filho de Deus era algo que é impossível ser, porque se acreditava que Deus é o criador, sim, né, do universo e criador do ser humano, mas essa relação de filiação era algo que era incompatível com a crença judaica, e Jesus se dizia filho de Deus. Então eles encontraram aí um ponto para incriminar Jesus. Só que era muito difícil pegar Jesus, porque Jesus sempre estava com uma grande multidão. Tentar prender Jesus e levar para ser julgado, né, no Sinédrio, que era onde os juízes, os mestres da lei, as autoridades judaicas se reuniam, era muito difícil, porque você imagina prender alguém que está arrastando uma multidão. Poderia gerar um motim, poderia realmente gerar uma grande revolta, uma guerra civil. Então, por fim, Jesus vai ser, eles vão conseguir prender Jesus a partir de uma traição, né? E aí, muitos já devem conhecer, né, a figura de Judas, né, Judas Iscariotes, que vai trair Jesus, né, que vai ser um desses 12 apóstolos que eu dizia no vídeo anterior, e ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Então, vai dizer onde Jesus se encontra, né? Então, numa noite, de forma sorrateira, esses mestres da lei, né, vão ali, né, no Monte das Oliveiras
vão juntar ali, pegar soldados e vão conseguir prender Jesus de uma forma arbitrária, né? E vão prender na calada da noite e para fazer um julgamento, né? Algo extremamente ilegal, né? Então prenderam e colocaram, né? E julgaram, né? E aí tem os episódios que levou para as autoridades da época, Herodes e depois o governante romano daquela região. É importante dizer isso, que toda essa região, né, da Galiléia, da Judéia, estava sob o domínio do Império Romano, tá? Então, quem era o governante daquela região era Pôncio Pilatos, né, que foi governante entre o ano 26 a 36 depois de Cristo, tá? Então, e Pôncio Pilatos ali, por fim, né, depois de muita pressão dos judeus, vai condenar a Jesus a flagelação, né, os açoites, né, Jesus foi açoitado, era um castigo terrível, e, por fim, foi crucificado. Para vocês saberem, né, que a crucifixão é é uma das piores punições, as punições dadas realmente para bandidos das pior espécie. Então, a história de Jesus, que é uma história bastante comovente, né, uma história que, que vem de um... Né, em 3 anos acontece tantas coisas na vida de Jesus, né? E o que o mais interessante é que, que toda essa história ela vai gerar muitos frutos, né? Que vai ser todo o cristianismo, toda, digamos assim, a redenção, né? Que vai acontecer, que muitos cristãos acreditam. Tudo bem? Então, a próxima aula, então, a gente continua ainda sobre esse assunto. Ainda tem muita coisa para falar. Beleza? Um abraço.